Shalom, Leculan, shalom a todos. É uma satisfação muito grande estar com vocês para mais um estudo de um pedacinho da Torá, onde vamos abordar o tema Hayei Sará, né? Um tema muito importante, o quinto tema a ser estudado nesse ano 5782, e que vai ser aprofundado no próximo Shabá, a partir do crepúsculo da sexta-feira, com a Morá Márcia. Ela vai nos trazer, então, um uma abordagem de todo Paraxá, de toda a Paraxá, que hoje aqui a gente vai só fazer um pequeno estudo de uma pequena parte, né, trazendo algumas informações que estão aí num nível um pouco mais aprofundado do que vem escrito na Paraxá. Então eu peço que vocês apertem os cintos, mas antes disso, que vocês abram o coração para ouvir diretamente do Eterno o ensinamento que ele nos traz nessa maravilhosa porção. Eu digo maravilhosa porção, mas todas as 54 porções são maravilhosas. A cada porção que a gente estuda, a gente vê que ela é maravilhosa e que a anterior também era, e a próxima também certamente é tão maravilhosa quanto, né? Então, vamos iniciar nosso estudo trazendo a porção Hayei Sará. Hayei vem de Hay, vida, né? Viveu. Sará. E quando a gente bebe alguma coisa, a gente fala Lehaim, né? Para a vida. Porque a vida está na água, né? A água é a fonte da nossa vida nesse planeta, né? Tanto que ela aparece logo no início da criação, né? Hashamayim, Maim, água. Então a água nos traz a vida. Essa porção vai de Bereshit, capítulo 23, verso 1, até Bereshit, capítulo 25, verso 18. E a porção diz assim: Vayehu Haei Sará Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim Shinei Haei Sará. Que traduzido, na maioria das versões da Torá, é traduzido como e Sara viveu 127 anos, foram os anos de vida de Sara. Basicamente, é, passando a informação de que Sara viveu 127 anos, que era o que ela tinha para viver. Mas, apesar de que essa tradução é universalmente aceita e está em várias versões, nas várias línguas em que a Torá é traduzida, no hebraico ela traz mais informações do que isso. Vamos ver. Vaehu, e houve, né? Havia para Sara viver, Hayei, a vida de Sará, e houve para viver Sará, Meachaná, 100 anos. Veja, não vem escrito 127 anos, né? 127 anos seria escrito assim, ó. 127 anos seriam escritos assim. Mea Esrim Vesheva Shanim. 127 anos. E não é assim que está aqui, é 100 anos no singular. Então, é muito estranho, né? Como é que a Torá nos traz um erro tão gritante? Na verdade, não é um erro. Na verdade, é porque nós temos informação aqui dentro dessas duas palavras, desse 100 anos. E continua, 20 anos, 20, Vesrim Shaná, e Esrim Shaná, né? Mais 20 anos.
e finalizando com V, Sheva e 7 anos. Aqui a palavra anos veio no plural, ou seja, aqui parece que não houve erro, né? E depois vem uma outra palavra aqui que não é traduzida ou é traduzida incorretamente, porque vem segundo a vida de Sara, né? Esse segundo aqui não é um segundo, portanto, que havia para Sara viver, ou de acordo com a vida de Sara, não, é um segundo, o ordinal, né? O segundo, terceiro, quarto. Então, esse segundo é muito estranho estar aqui na Torá, né? Está aqui nessa frase. Qual o significado disso? Isso tem um significado muito importante. Por quê? Porque nós tivemos aqui, ó, Raiei Sará, e aqui nós temos novamente Raiei Sará. Ou seja, por que repetir a vida de Sara e a vida de Sara? Sara teve duas vidas? Será que é isso? É a primeira vida e a segunda vida? Muito interessante. Vamos ver um pouquinho mais à frente que essa parece ser a interpretação mais acertada dessa frase. Então, o que está dizendo aqui? Bom, nós já vimos que os ensinamentos do Eterno, eles sempre vêm repetidos, né? O Eterno sempre nos fala por repetição, nos ensina várias vezes a mesma. A gente tem os pronunciamentos em Shemot e a gente vai ter os pronunciamentos em Devarim, e durante todo o texto da Torá a gente tem várias vezes a repetição desses pronunciamentos, né? Por exemplo, é, não errar no peso e na medida, a gente tem isso aí dezenas de vezes na Torá, ou seja, o Eterno ensinando que é uma transgressão e confirmando várias vezes que é uma transgressão cometer esse erro em pesos e medidas, né? Então, quando ele repete na mesma frase, e aí então o ensinamento precisa ser estudado com mais cuidado, porque não é uma repetição numa nova frase, num outro capítulo, não, é na mesma frase. Então, eh, vamos olhar um pouco mais o que nos traz essa frase Hayei Sará, né, que dá o nome ao a Paraxá. A gente tem que entender que é, Sara passou pelos 3 pilares de Nimrod e é, passou por eles todos, ela se sobressaiu a eles todos. Nós lembramos que Sara era filha de Harã, Harã faleceu jovem ainda, no tempo de vida de Tera, seu pai, e seu pai então criou a filha de Harã, a Sara, né, que veio depois a casar com seu tio, né, que como era criada juntamente com Avram, que na época ainda tinha o nome de Avram. Avram era filho de Terah. Sara passou então a ser filha de Terah, porque não tinha mais o seu pai direto, né? E aí eles passam a ser irmãos, por isso que eles são conhecidos como irmãos na Torá, mas na verdade eram tio e sobrinha, né? Mas não existe a palavra avô e a palavra neto na Torá, então o neto passa a ser o filho do avô, o avô passa a ser o pai do neto. E Tera, como a gente viu, era idólatra, né? Era um cara que fazia e vendia imagens de deuses, né? Deuses criados por Nimrod. E durante a Torá, a gente vê que Sara teve oportunidades de se tornar uma mulher poderosa e rica quando ela foi dada para reis, né? Que se encantaram com a sua formosura e que ela poderia, então, ter sido uma mulher rica e poderosa. Mas ela não aceitou nada disso, ela descartou isso tudo aqui, né? E ela superou esses 3 pilares de Nimrod e se dedicou ao
Abraham. E do seu nome, do Yud, desse seu nome, né, o Eterno pegou esse Yud e transformou em duas rei. Né? O, a letra de valor 10 passou a ser a soma de duas letras de valor 5. Isso significa o quê? São três letras dos quatro nomes, das quatro letras do pentagrama. Isso não é coisa simples, né? Então, o Eterno passou o Yud, que significa a ação, né, para duas letras de fecundidade. Então, Abraham passou a ser o pai de multidões, e Sara passou então a contribuir com isso, né? Porque Abraão não poderia ser o pai de multidões se Sara não lhe desse um filho, né? Esse rei, no nome de Sara, no final da palavra Sara, né? Essa rei aqui, que antes era uma Yud, essa rei então passou a ser essa essa fecundidade em Sara, esse segundo, digamos assim, esse segundo período da vida de Sara, como nós vamos trazer daqui a pouquinho. Né? E Sara, a meu ver, só um segundo aqui, porque tem um pigarro que eu vou tentar. Então, desculpem, mas às vezes a garganta fica seca e aí a gente precisa tomar um pouquinho d'água, né? Água é vida, água nos traz então essa facilidade em respirar e continuar falando aí sem atropelos. É, eu entendo que Sara ela é colocada na Torá nesse momento aqui, nesse Bereshit 23:1, ela é colocada como uma representação de todas as mulheres que estão na Torá, de todas as mulheres que fazem parte da humanidade, porque o Eterno vê em Sara a mãe de várias nações, né? A mãe que é, traz ao mundo, então, o, o seu povo que ele ama. Né? Então, ele coloca Sara aqui ele dignifica Sara aqui de uma maneira que nenhuma outra mulher é dignificada na Torá. Né? Por exemplo, Sara é a única mulher que tem a duração de sua vida registrada nas Escrituras. Nós não sabemos quantos anos viveu Havá. Nós sabemos que Adam viveu 930 anos. Mas Rava, depois que ela tem Shet, não se fala mais em Sara, em Rava. Então, quando Noah e seus três filhos passam a povoar o mundo depois do dilúvio, não se sabe o nome das suas mulheres, das quatro mulheres que saem da arca, né? Não se sabe o nome delas, não se sabe quem são seus pais, não se sabe quantos anos elas viveram, mas elas certamente foram as que deram origem aos Bnei Noah. Né? Então, os Bnei Noah não nasceram só de Noah, nasceram de Noah, sua esposa, dos seus três filhos e de suas esposas. Então, o Eterno diz a eles: olha, multiplicai e enchei o planeta de seres humanos. Então, é, até esse momento, não há uma descrição mais detalhada dessas mulheres. E Sara, depois de Ravá, Sara é a primeira mulher a ser tratada, é a primeira mulher que tem um foco, né? A primeira mulher que a gente ouve ela tomar decisões e dizendo para Abraão, né? Assim como Ravá disse a Adão o que ele tinha que fazer, né? Comer o fruto. Sara diz a Abraão em muitos momentos, e depois para Abraão em muitos momentos, o que ele tinha que fazer. E certamente Abraão não teria metade da riqueza que ele amealhou se Sara não tivesse promovido aqui, nesses momentos em que ela
esteve próxima dos reis, né, e que pagaram dote para, para ficar com ela, e que depois não ficaram, mas eles pagaram dote a Abraão. Então, se não fosse Sara, ele certamente não teria uma boa parte aí do que ele amealhou durante a sua vida, né? Então, Sara tem uma importância muito grande e eu vejo que isso se estende a todas as mulheres, né? Porque nenhum homem consegue ser nada sem a, a sua contraparte. Na verdade, não é uma forma como não entendo como sendo a forma vista, né, e ensinada durante milhares de anos de que a mulher é submissa ao homem. O homem é que vai fazer tudo, que vai desenvolver, que vai ter filhos e preencher o mundo. Não, a verdade é o homem e a mulher juntos, né? Ishi e Ishá. Né? Quando Adam chama a mulher de Ishá porque saiu do Ishi, na verdade, a gente vê que ali há a presença do Eterno, né? O Ishi tem um Yud e Shá tem uma Rei, né? São as duas letras do nomeado Eterno. Então, o homem e a mulher unidos através de Shá, a gente, na paraxá passada, a gente viu que é a união da fé com a razão, trazendo a presença do Eterno, ou seja, é, lembrando que o Eterno é um, essa presença do Eterno entre a fé e a razão é que nos move, é que nos leva na nossa caminhada de Techuvá. Então, Sara é muito importante. A mulher, ela não pode não pode ser discriminada da forma como é feita há milhares de anos e principalmente quando se usa a escritura para dizer que a mulher é tratada assim porque está na escritura. Na escritura está exatamente o contrário, né? A escritura, ela não faz acepção de pessoas. A escritura diz que nós temos que cuidar do planeta, nós temos que cuidar dos animais, nós temos que cuidar da vegetação, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente caminha em Techuvá, quando a gente aumenta a nossa emuná, quando a gente tem a nossa fé acima da razão, a gente passa a ter responsabilidades, a gente passa a ter responsabilidade com quem está mais baixo, a gente passa a doar mais, né? Seja em conhecimento, seja em tzedakah, em ajuda, né? Essa é a responsabilidade de todos. Então, Sara foi uma mulher que teve a sua emuná muito desenvolvida, né? Então, voltando aqui, eh, esse esse chinês aqui me representa, esse segundo, me faz ver que Sara teve dois períodos em sua vida, né? O antes e o depois da maternidade. Então, aqui, esse Raei Sara aqui, é o período em que ela viveu vários anos, né? Antes da sua maternidade. E esse segundo chinês Sará é o segundo período de vida em que ela viveu em Sheva, né, em plenitude. Esse primeiro período vai então do seu ano 1 ao ano 89. Né? Então, eu quero lembrar a vocês que no primeiro dia da criação, que a gente hoje chama primeiro dia, porque a gente sabe que foram 7 dias da criação, 6 dias de criação, e no sétimo o Eterno viu que estava tudo pronto e descansou, né? Eu tenho que lembrar que no primeiro dia, ele, no princípio, cria os céus e a terra é sem forma e vazia, o mover do Eterno estava sobre as águas, né? Sobre a... E esse mover do Eterno, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre ele, você veja a Paraxá Atos dos Emissários, tratada pelo Mordecai isso aqui no canal, foi ao ar nessa última quarta-feira, né? Está aqui na playlist, e ele faz uma grande abordagem sobre
o mover do eterno, que é, de uma certa forma, traduzido incorretamente como espírito de Deus, né? Na verdade, é o mover, é a ação, né, do eterno que move todo o universo. Então, o mover do eterno pairava sobre a superfície das águas, ele cria a luz, separa a luz da escuridão, chama a luz de dia, a escuridão de noite, viu que é bom, ao entardecer e o amanhecer, o Erev e o Boker, né? O crepúsculo e a aurora, a alvorada, né? E ele diz Yom Errad, dia um. Ele não diz Yom Rishon, dia primeiro, como a gente traduz. Por quê? Porque ele poderia simplesmente, naquele momento, falar assim: não, eu não vou criar vida, eu não vou fazer nada, esse planeta vai ser simplesmente um amontoado de átomos aí sem vida. Poderia ter feito isso, sim, poderia a vida ter surgido em outro lugar que ele achasse melhor, mas ele quis que nascesse, que a vida surgisse aqui. Então, a partir desse dia, vem o segundo dia, né? Então, eu costumo dizer que o dia, o primeiro, né, ele só existe a partir do segundo. Enquanto não houver um segundo, você não teve um primeiro, você teve um. Quando você tem um filho, você não teve um primogênito, você teve um unigênito, né? Nasceu só um. A partir do momento que você tem um segundo filho, aquele primeiro, aquele um, né, passa a ser o primeiro. A gente confunde muito isso, né? Mas é, é claro para mim que o primeiro sempre surge a partir de um segundo, né? Então, eu gosto muito sempre de colocar ano um ao 89º, porque no momento em que há o 1, você não sabe ainda se vai ter o 2, se vai ter o 3, né? Quando você começa uma tarefa, você não sabe se vai conseguir terminar, porque o segundo depende do eterno permitir que você vá até lá. Você pode parar no primeiro, ele pode falar: não, você viveu hoje e acabou, o amanhã não tem, né? Então hoje é o dia que a gente vive. O meu segundo dia vai ser amanhã, né? Mas o amanhã pertence ao eterno, né? O tempo pertence ao eterno, como a gente discutiu um pouquinho lá na, no pedacinho da Torá em Bereshit, né? O tempo é do eterno. Nós temos a massa e nós temos a distância, né? Nas três grandezas físicas que a gente discutiu lá. Então, o primeiro período de Sara vai do 1 a 89 anos ao 89º ano de vida. E o segundo período vai a partir do ano 90º ao 127º, né? Então esses foram os anos de vida, né? Como é traduzido. Mas na verdade esse foi o segundo período de vida de Sara, o período que veio depois da maternidade. E é interessante notar aqui, olha, se vocês lembram lá de Bereshit, né, da primeira frase de Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, é, os valores numéricos de cada letra dessa frase somam 2701. 2701 é o produto de dois números primos, 37 e o 73, ou seja, são números que a gente chama de palíndromos, né? Quando lido de um de frente para trás, de trás para frente, você tem a mesma coisa, né? Se você lê 37 ao contrário, você vai ter 73, ou seja, é o próximo número que multiplicado por 37 vai dar o 2701. E esse número aqui hoje é um número que eu acredito que todos os seres humanos conhecem. Não dessa forma que eu não expliquei, mas é um número eh, que se uma pessoa tiver medido a sua temperatura e passar de 37, ela vai ser tratada de forma diferente, porque ela exige cuidados especiais, porque ela pode estar contaminada com o vírus, né? O famoso vírus aí que está
atrapalhando a vida de muita gente e que já causou muitas mortes aí no nosso mundo, né? Então, esse 37 é um número muito importante e vem aqui na segunda fase da vida de Sará, né? Então, esse segundo aqui, para mim, é essa divisão, né, do segundo período da vida de Sara, distinto desse primeiro período da vida de Sara. Por isso que há aqui essa repetição de Raei Sará nessa frase, né? E o que é o 100 ano? 100 ano, eu eh, vejo que há um destaque, né, para a gente ver, olha, se fosse 100 anos, aqui eu nem pensaria muito, apesar de que quando tem número aqui, a gente sempre tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado, porque anos, o número sempre é algo que traz uma certeza, algo que traz um valor. Então, quando ele coloca 100 anos, a gente tem que pensar porque tem um erro aqui ou isso aqui quer nos dizer alguma coisa. Eu acho que quer dizer alguma coisa mais profunda. Por quê? Nós temos 10 palavras da criação, primeiro capítulo de Bereshit, e nós temos 10 pronunciamentos no 20º capítulo de Shemor, né, Êxodo. E as 10 palavras da criação, elas só permitem que a criação se manifeste se o homem, né, seguir os 10 pronunciamentos. Então, se não houver seguimento aos 10 pronunciamentos, a nossa criação vai estar fadada ao fim, a morrer, a acabar, né? Então, nós precisamos ter esse produto, esse 100. E o 20 é que cada pronunciamento ele tem duas qualidades, bom e ruim. Nos foi dada a opção de seguir o pronunciamento bom ou seguir de forma ruim, né? O fruto da árvore do conhecimento bom e ruim. Como assim? Por exemplo, o sexto pronunciamento diz: não assassinarás. O bom é não assassinar. Mas alguém pode achar que tem que assassinar e vai ser uma transgressão. Ele tem essa opção e vai estar seguindo o lado ruim do pronunciamento. Da mesma maneira, não adulterar. Ele pode não adulterar e vai ser maravilhoso, ou ele pode cometer erros nisso, né? Adulterar pesos e medidas, adulterar o seu casamento, adulterar qualquer coisa na sua vida, e isso vai ser uma transgressão que vai trazer à pessoa alguma consequência, né? Causa e efeito, né? Se você fez uma coisa ruim, algo ruim também vai te acontecer, uma transgressão. Se você fez algo bom, certamente algo bom vai te acontecer. E assim o próximo, né? Não roubar. A pessoa pode não roubar ou pode roubar, não falar mal do próximo, né? Não lançar fake news ou pode lançar fake news, pode falar mal do próximo, então isso é uma transgressão, ou pode então cobiçar ou não cobiçar, né? O não cobiçar como lado bom e o cobiçar como lado ruim. Então isso aqui a gente tem desses dois números associados à vida de Sara, né? Meia, meia Xaná e Ve Esrim Xaná. Então são esses dois pedaços, né, dessa descrição da vida de Sara que a gente tem que lembrar aqui nesse momento. E o 7 é a plenitude, né? Os 7 são esses anos que viveu Sara como segunda parte, né? Como segundo período de sua vida após a maternidade, que foram anos de plenitude. Então, esse 7 aqui, esse Sheva, Sheva Shanim, são anos de plenitude, são anos de plenitude da segunda vida de Sara. Então, nós temos aqui esse segundo período distinto desse primeiro período da vida de Sara. Então,
É, eu acho que aqui nós temos um bom material de estudo. Eu estudei isso aqui durante algumas horas, né, alguns dias, e pude entender dessa maneira. Claro que agora a gente pode contar número de letras, fazer a gemátria da palavra toda e achar muitas relações que certamente tem, e eu insto vocês a fazerem esse estudo, aprofundar esse estudo, que vocês vão certamente encontrar muitas maravilhas que estão aqui associadas a essa frase de Sara, assim como qualquer frase da Torá, né? Qualquer palavra da Torá, qualquer letra da Torá, ela nos traz muitos ensinamentos quando a gente medita, aprofunda sobre elas, quando a gente faz uma análise racional e, ao mesmo tempo, com muita fé, acreditando, confiando que o Eterno vai nos trazer esses ensinamentos, né? E quando vocês fizerem esses ensinamentos, por favor, comentem aqui no chat, né? Mandem para a gente, porque sempre é bom compartilhar o conhecimento, compartilhar o estudo. E mesmo se vocês não concordarem com o que eu falei, concordarem, acharem que tem uma outra avaliação dessa frase, por favor, comentem também, porque é uma forma da gente aqui aprender, porque nós não sabemos nada, nós estamos apenas eh, tirando as primeiras cascas desse conhecimento tão intenso, tão profundo que é a Torá. Então esse canal aqui, ele não é um canal que visa a fazer proselitismo, a dizer que é o melhor, não. Esse canal é um canal para compartilhar conhecimento, compartilhar a sabedoria que está dentro da Torá. Então, nós temos nessa paraxá também a aproximação, o casamento de Yitzhak e Rivka, né? Foi o primeiro casamento arranjado da história, né? O que a gente chama de Shadchanit, né? Casamento arranjado, tem esse nome em hebraico, Shadchanit. Por que foi um casamento arranjado? Ora, Isaac não conhecia Rivka, Rivka não conhecia Isaac, nem Abraão sabia da existência de Rivka. E ele pede então seu fiel que vá buscar uma mulher para seu filho na região de sua família. Né? A Isaac já tinha aqui 37 anos, né? A Sara havia acabado de falecer, e Abraão então pede que seu servo vá buscar uma mulher boa, uma mulher pura, uma mulher que possa então dar prosseguimento à sua descendência. E Eliezer, então, passa a ser o primeiro casamenteiro, né? O primeiro Shidduchá. O Shidduchá é uma figura que existe até hoje no povo judeu, né? Principalmente o judeu que segue uma religião judaica, né? Ele tem muito essa figura, existe essa figura do casamenteiro. As famílias aproximam seus filhos através de um terceiro que conhece a história de cada família, embora as famílias não se conheçam, apresentam o rapaz à moça e aí eles passam então a constituir, se, o, se essa relação for boa, né, se for é, uma relação em que no momento do encontro dos dois, eles veem que há uma possibilidade e aí eles se juntam, né? Eu vi recentemente uma série, um canal desses aí da internet, né? Uma série muito interessante chamada Shitzel, né? São vários capítulos falando de uma comunidade ortodoxa em Israel e em que há muita presença dessa situação de casamento arranjado, né, do casamenteiro. Então, quem puder vai aprender também ali muitas outras peculiaridades
da vida judaica, né? Da vida principalmente dos judeus que seguem a religião judaica, né? Então, é muito interessante, vale a pena ver. Há muitos momentos engraçados, né? Mas alguns momentos mais dramáticos, mas é uma história de uma vida, de um dia a dia, né? Não é um filme americano aí que a gente vê tanta destruição, não. Na verdade, é o dia a dia das pessoas, mas muito interessante, né? Mas o trabalho de Eliezer não era tão simples, né? Porque juntar duas pessoas é um trabalho muito complicado, né? Não é tão simples avaliar, olha, esse fulano tem essa característica, aquela moça tem tal característica, isso aqui vai dar certo ou isso não vai dar certo. Eliezer não tinha essa experiência, foi o primeiro, né? Então o que que ele faz? Ele recorre ao Eterno. Ele ora ao Eterno, pedindo a sua orientação, abre o seu coração ao Eterno para receber essa orientação de como ele ia escolher uma moça adequada para o filho de seu amo, né? Um rapaz que ele viu nascer e viu crescer e ajudou durante toda a vida e tinha um amor, um carinho muito grande por esse rapaz, pelo Isaac, né? E o Isaac, ele tinha muitas características de santidade, né? A gente costuma dizer que Isaac foi o primeiro santo, né, descrito na Torá. Por quê? Porque ele foi circuncidado, o primeiro homem a ser citado na Torá que foi circuncidado conforme a aliança do Eterno, ou seja, 8 dias após o seu nascimento, né? Por que 8 dias, né? Por que 8 dias por que não 9, por que não 7, né? 8 tem a ver com a gemátria do tetragrama, mas por que 8, né? O 7 não seria a plenitude? Ora, mas como é que você garante a plenitude? Como é que você garante que a criança passou por um Shabá? Só se ela fosse considerada ao oitavo dia, porque o oitavo vem depois do sétimo, né? Lembra que eu falei lá do um e do segundo? O sétimo dia, se a criança nasceu num Shabat, no próximo Shabat, ela já teria é, passado por esses dois Shabat, né? Então, o ser humano foi criado no sexto dia. Se ele é circuncidado ao oitavo dia, ele passou por dois Shabats, por dois períodos de plenitude. Se ele nascer num domingo, ele só vai ter um Shabat. Se ele nascer na segunda, ele vai ter um Shabat, né? E se ele nascer na quinta, ele também só vai ter um Shabat. A partir do momento que ele é criado no sexto dia, a criança, o homem que nasce no sexto dia, ele tem a felicidade de ter dois Shabats, né? Então, esse talvez seja o melhor dia. E na Torá, o Eterno diz que esse dia é duas vezes Tov, né? Duas vezes bom. Então, esse oitavo dia não é simplesmente. É também, né, um número ligado à gemátria do nome do Eterno. Mas na história aqui, Abraão tinha 89 anos, Ismael tinha 13 anos, né, e Isaac foi o único, né, foi o único não, o primeiro, o né, que foi circuncidado ao oitavo dia. Ele também conheceu Ever, né? Ever foi aquele que não se curvou às ideias de Nimrod e a sua língua, o hebraico, permaneceu. Então, Ever é a origem do hebraico, né? Ou seja, a origem não, né? Porque o hebraico vem de antes, mas ele é o que mantém dentro da sua casa a língua hebraica. E Shem é o filho de Noa, né? Que foi abençoado por Noa e pelo Eterno. Então, Shem é, viveu na arca. Shem conheceu a humanidade antes da arca, né? Viu a perdição e pôde ensinar a Isaac, né? Ever e Shem puderam ensinar a Isaac sobre o eterno, sobre o dilúvio, sobre a perdição da humanidade, sobre o renascimento da vida, né, do ser humano. Então, a permanência
do ser humano sobre a face da terra após o Eterno ter encontrado consolo em Noa. Né? Noa quer dizer consolo. Isaac também, vocês vão ver nessa paraxá e na próxima, Isaac nunca saiu da terra prometida. Ele sempre se manteve na terra prometida. E aqui mais uma particularidade, mais um ensinamento que a gente traz na Torá, né, que Isaac só vai ter uma paraxá, um capítulo dedicado a ele, um estudo dedicado a ele, que é o próximo. Que é isso, né? Abraão teve dois, outros vão ter três, enfim. Isaac só tem um. Por quê? Porque dentro dessa santidade que ele viveu, dentro dessa vida santa que ele viveu, o Eterno não vai gastar muita, muita coisa com quem é bom. Ele quer resgatar quem não é, quem tem problemas, quem tem dificuldades, quem tem comete infrações, né? Nós vimos que Abraham fez algumas coisas erradas, mas é muito difícil. Eu acho que não há, a gente não consegue achar nada de errado na vida de Isaac. Então não precisa falar muito, né? Uma paraxá é suficiente aqui para a gente falar sobre Isaac, né? Sobre essa pessoa santa. E como era Rívika? Rívika era exatamente ao contrário, né? Rívika foi educada numa casa de profana, uma casa em que a idolatria vingava, né? Rívika é filha de Betuel, Betuel era filho de Nahor, Nahor era filho de Terah, né? Nahor era irmão de Abraão. Então, é, Rívika, ela cresceu nesse meio de idolatria. Então, ela poderia ser uma pessoa idólatra. É, Ela era irmã de Lavã. Lavã, eu vou simplesmente dizer que ele é interesseiro, egoísta e perverso, mas a lista aqui é enorme, né? A lista aqui é enorme e a gente vai ver mais à frente tudo o que ele apronta aí na vida de Jacó. Mas Lavã também tem duas filhas, Rachel e Léa, que, como Rívika, são pessoas que saíram dessa vida profana, que conseguiram não se macular, não se sujar com essa vida profana e de maldade que vivia aqui essa família de Betuel, Lavã, né? Inclusive as suas servas, Bila e Zilpa, que vão ter um papel importante na geração das 12 tribos de Israel. Todas essas quatro aqui, elas viveram nessa família é, que viviam de uma forma profana. Então aqui a gente tem mais um ensinamento, quer dizer, eh, a pessoa pode viver num lar profano, a pessoa pode viver num lar com dificuldade, mas se ela, dentro do íntimo dela, se ela fizer emunar, né, se ela abrir seu coração ao Eterno, o Eterno vai resgatá-la e vai colocá-la no caminho de Techuvá, que aí ela vai ter que escolher trilhar esse caminho, ficar nesse caminho de Techuvá, como a gente vai ver aí na análise dessa paraxá e da próxima, é, todo, todo o empenho de Rívika para dar continuidade aqui à descendência de Isaac, né? Mais uma mulher de fibra, mais uma mulher que faz com que a humanidade valha a pena. Então, a gemátria da palavra Isaac é 10 do Yud, 90 do Tse, 8 do Arret e 100 do Kuf. Dá 208, que a raiz é 1. E, e a raiz de Rívika também temos 200 da Ret, 2 da Vav, do Vet, 100 do Kuf e 5 da Rei, somando 307, cuja raiz também é 1, é Had. Né? Se vocês quiserem ter mais detalhes
dois números dessa gemátria que nós fizemos aqui. Assistam o momento do hebraico que foi ao ar nessa última terça-feira, e onde o Moré Marcos Felipe faz uma análise, palavra a palavra, do hebraico, e mostra então a gemátria, né, de Yitzhak e Rivka, sendo que uma das palavras que nós temos aqui, 208 com 307, dá 515, uma das palavras que também tem gemátria 515 é a palavra tefilá, oração. E aqui na vida desses dois, a gente vê que a oração esteve presente aqui desde o momento que eles se conhecem, porque Eliezer, né, no momento que Eliezer vai procurar uma companheira para Isaac, o que ele faz? Ele faz uma oração ao Eterno, pede ao Eterno o que ele quer, o que ele precisa encontrar. Ele não faz simplesmente ao poço e escolhe a primeira mulher que ele vê, não. Ele diz as características, ele diz o que ele precisa, ele diz como a mulher deve ser, para então levá-la ao seu amo, ao filho do seu amo, Yitzhak. Então ele faz essa oração, detalha bem na oração o que ele precisa, o que ele quer, não escolhe simplesmente a primeira que aparece. E depois ele repete essa oração para Rivka. Olha, eu orei ao Eterno, falei isso, 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 isso. E repete novamente quando vai fazer a ceia, vai comer com a família de Rivka, né? Quando ela leva ele para a sua casa com seus pais, seus irmãos. E Eliezer repete novamente: olha, eu vinha, orei ao Eterno, orei ao Elohim de Abraão, pedi isso, 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 e aí a Rivka apareceu, eu contei tudo. Então, essa oração é repetida, mas repetida com emuná, com sentimento, de uma forma que a fé vai galgando mais espaço acima da razão, ou seja, vai fazendo com que se aproxime mais e mais do eterno, né? Então a oração é uma forma eh, de sacrifício de elevação, né? Então você está se conectando com o eterno. E o amor de Yitzhak e Rivka foi um amor muito intenso, né? Um amor que a gente percebe na leitura dos textos, né, que eles se amavam profundamente desde o primeiro momento que Isaac vê Rivka chegando com Eliezer. Ele se apaixona profundamente e encontra consolo da morte de sua mãe, encontra consolo em Rivka, Rebeca. Então é muito importante. E também é importante ressaltar aqui que eles tiveram dois filhos gêmeos, né? Rivka também era estéril, Isaac orou muitas vezes para que Rivka tivesse um filho, mas diferente de Sara, Isaac não teve filho com nenhuma serva de Rivka, né? Com a serva Devorá, e também como Yaakov vai ter filhos com Rahel, Sara, Zilpa e Bila, né? Então, Isaac e Rivka tiveram uma relação muito intensa e muito fiel. Havia muita fidelidade entre esses dois. Então, é importante a gente notar aqui que, apesar de toda essa educação profana que Rivka teve, ela era uma mulher pura, uma mulher boa. Ela ofereceu água a um estranho, ou seja, água é vida, Lehaim. Então ela ofereceu água a um desconhecido e, além disso, ela ofereceu água aos camelos, ou seja, ela era uma pessoa que se preocupava com os animais, que cuidava dos animais. Então, uma pessoa que cuida bem do próximo e cuida bem dos animais é uma pessoa boa. Então, quando você precisar encontrar alguém, seja para uma relação amorosa, seja para
uma relação de negócio, de amizade, procure a pessoa dessa forma, ore ao Eterno para que te traga uma pessoa boa, uma pessoa que tenha sabedoria, uma pessoa que seja como Rivka foi para Isaac, né? Então, por quê? Porque mesmo que essa pessoa tenha um passado ruim, uma história ruim, se ela tiver no seu coração a emuná, confiança no Eterno, a fé no Eterno e buscar conhecer o Eterno, ela vai ser uma pessoa que te trará um, um, um futuro muito bom, né? Por quê? Porque você vai então eh, poder ver nessa pessoa que ela cuida mais do seu lado bom que seu lado ruim, né? Eh, Rivka e Isaac tiveram dois filhos, um que dominava mais o lado bom da fruta e o outro mais o lado ruim da fruta, né? Como nós vamos ver mais à frente na história de Yaakov. E o Eterno, ele não faz acepção de pessoas, né? A gente vê na Torá em vários momentos que o Eterno resgata pessoas que a princípio eram tidas como pessoas de uma classe ruim, né? Como nós vamos ver Ruth, como nós vamos ver Tamar. Então são pessoas que aparentemente vêm de uma origem ruim, mas que, devido à sua emuná, o Eterno as resgata para o caminho de Techuvá. Então isso é muito importante, né? O próprio Yeshua diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Matitiahu 11:28. Nós temos essa frase em que ele está buscando aquelas pessoas que estão cansadas de uma vida ruim, uma vida pesada, uma vida de idolatria, né? Então venha para o caminho de Techuvá. Então, é, eu quero mostrar para vocês rapidamente, porque o nosso tempo aqui já tá ficando curto. Talvez mais à frente, se o Eterno permitir, a gente volte a tratar um pouco mais desse tema, né, que é a influência das mães bíblicas no destino da humanidade. Então, a gente sabe que o Eterno ama o mundo e esse amor surgiu aqui nessa região, né? E surgiu aqui nesse, no Oriente Médio, em Canaã, né? Essa mensagem de amor veio daqui através de mulheres fantásticas, mulheres que tinham muita sabedoria, que tinham muita dedicação a levar os ensinamentos do Eterno à frente, de alguma forma descrita na Torá, de uma forma não tão incisiva, muitas vezes de uma forma encoberta. E nós vamos ver que algumas relações de números 3 e 7, né? Lembra lá do 37, do número 7 da plenitude e do número 3, que nós podemos encontrar durante todo o texto, seja da Torá, dos escritos, dos profetas, dos escritos nazarenos, nós temos aí muitas mulheres aparecendo e nos trazendo grandes ensinamentos. Então, eu vou passar aqui de uma maneira rápida, porque não quero estender muito o nosso tempo, para que não fiquemos todos cansados aí com essa análise, mas o material vai ficar disponível no PDF, no canal do Telegram, e vocês então vão poder baixar e ler com mais cuidado os textos que eu selecionei aqui para vocês buscarem dentro da Torá, não só os textos que eu coloquei, mas o contexto onde essas frases estão inseridas, porque é muito importante que a gente não leia uma frase da Torá isolada do seu contexto, né? Porque muitas orientações são dadas dessa forma, né? Pega-se uma pequena frase da Torá e se diz que a Torá está falando aquilo, quando na verdade o contexto é um pouco diferente. Então, eu vou passar para vocês alguns versos e gostaria que vocês então aprofundassem um pouco mais na leitura desses versos, no contexto em que eles são escritos, né? Nós temos aí na Bíblia 7 mães especiais. Primeira mãe,
a Havá, né? Havá é a mãe de todos os seres viventes, a partir dela que, quando Adão conhece Havá, nós temos então a criação de todos os seres da humanidade existente no nosso planeta, né? A segunda, então, citada, como eu falei antes, né, apesar de que nós tivemos a mãe dos Benei Noor, ela não é citada, não sabemos seu nome, não sabemos a sua história. A próxima citada é Sará, como nós vimos aqui, que tem uma importância muito grande, né? O nome dela, Sará, princesa, não é à toa, né? Então, ela é uma rainha, uma princesa, da humanidade. Não foi um nome que veio ao acaso, né? Então, ela, no momento que ela é abençoada e tem um filho, ela passa a ser a mãe das nações. Por quê? É uma nação hebraica, né? A nação israelita, hebraica, e culmina na atual nação judaica, mas por seu intermédio também, por sua orientação junto a Abraão, ela é também mãe da nação egípcia, né? Com Ismael vem de Agar, mas Agar, esse nascimento foi sob orientação de Sará. Se Sará não tivesse tido essa tivesse dado essa orientação a Abraão, ele certamente não teria ficado com Agar e ela não teria tido Ismael. Então, de uma certa maneira, ela é mãe de todas essas nações. A terceira é a mãe de milhares, Rívika, né? Quando Ismael janta lá com a família, no dia seguinte ele vai com a família de Rívika, Rebeca, ele vai no dia seguinte embora e ele fala que vai levar a garota, que na época era uma garota, 15, 16 anos, né? Uma garota que ia pegar água lá no poço, que ia cuidar de ovelhas. Então, a família disse que não, não, pera, ela vai ficar aqui mais um tempo e vamos perguntar então à garota se ela quer ir. E ela prontamente disse que queria ir. Então ela deixa sua família com 15, 16 anos e vai encontrar uma pessoa para viver com ele sem ela nunca ter visto, sem ela nunca ter ouvido falar dele e dali nasce um amor é, muito profundo, um amor maravilhoso, né? Então a família a abençoa, os irmãos a abençoam, dizendo eh, que ela, então, seja, desejando a ela que seja mãe de milhares e milhares de seres, né? A próxima mãe que a gente pode tratar é a nossa mãe terra, né? Porque, na verdade, é da terra que nós tiramos o nosso sustento, que nós tiramos a nossa vida, que nós tiramos o nosso alimento, e é onde nós vivemos. Não existe uma outra opção, não existe um plano B aqui, né? Então, se a gente não cuidar da nossa mãe terra, honrar teu pai e tua mãe, honrar a mãe terra, nós estaremos fadados ao fracasso, né? A extinção. Então, a mãe terra é muito importante que a gente cuide dela, como diz em Ovo, né? Nós viemos da terra, e da terra nós tornaremos. Nós viemos do ventre dessa mãe terra, né? O Eterno nos deu e o Eterno nos tomou. Então, é, nós viemos desse planeta. Nosso corpo físico, nosso corpo material é constituído de átomos que só são alimentados da terra, que vieram da terra, no alimento que nós comemos vem da terra, e ao morrermos, vamos voltar para a terra. Nós temos também a mãe dos salvos, a tão esperada Jerusalém que está nos céus, né? A Jerusalém que está pronta para descer para aqueles que fizerem techuvá, aqueles que caminharem os caminhos do Eterno, os caminhos que o Eterno nos mostra. Então, essa é a mãe de todos aqueles que esperam por uma vida melhor, aqueles que caminham em techuvá, aqueles que temem o Eterno, aqueles que seguem os seus ensinamentos, que o amam profundamente em techuvá, né? Então, essa Yerushalayim é a mãe de todos nós. Mas também tem a mãe daqueles que estão perdidos, aqueles que, como
feito no estudo de Apocalipse, o livro Arrizaion, né? Esse, esse, essa mãe é a mãe, é Babel, a mãe das prostituições, das coisas repugnantes que estão sobre a terra. Então, ou você vai para Jerusalém, ou você vai ficar em Babel, né? São essas duas opções que você tem, né? Como tudo, a gente sempre tem duas opções e a gente pode escolher, né? Para um estudo mais aprofundado do Arrizaion, nós temos aqui no canal também a playlist Apocalipse, né? Uma análise comentada pelo Moré Marcos Felipe, que é muito, muito, muito interessante, né? Eu acho que é muito importante você estudar essa esse livro, porque muita besteira, muita coisa insensata foi dita, né? E dita para todos como escrito no livro de Apocalipse, e, na verdade, a interpretação totalmente errada, né? Interpretação de partes desse texto aí, trazendo então é, muito medo, muita discórdia aí entre todos os seres aí que não fazem ideia do que está realmente escrito ali, né? Vamos parar de ter a fé abaixo da razão e vamos estudar, vamos aprender, e o canal aqui disponibiliza isso gratuitamente para que você faça esse estudo, para que você baixe o material, para que você conheça um pouquinho da história da época, né? É muito interessante. A gente vai ter muita informação aqui sobre o que vem escrito nesse magnífico livro aqui, que é o último livro da Escritura Sagrada, da Bíblia. E nós temos a mãe do filho de Adonai, ou seja, Miriam a Natsiri, a mãe Maria de Nazaré, né, que dá à luz a Ben-Elion, né, o filho de Davi e o unigênito de Adonai, e o ungido de Adonai. Então, nós temos essas 7 mulheres aí que são mulheres especiais, né? Mães especialíssimas dentro da Torá. Talvez mais à frente, se o Eterno permitir, a gente faça um estudo um pouco mais aprofundado das mulheres na, nos escritos nazarenos, né? Então, nós temos as 7 mães de Israel, Sara, né, que foi devido à sua emuná, né? Na emuná, ela recebeu a virtude de conceber. E nós vemos 2 vezes o acróstico Amém nessa frase, né, de Hebreus, né? Na emuná e Neemã, né? Então, é, é, ela foi uma pessoa, como a gente viu um pouquinho antes, ela foi uma pessoa que desenvolveu muito a sua fé acima, acima da razão, né? A sua segundo período de sua vida, após o nascimento de Isaac, ela já tinha a sua emuná, a sua fidelidade no Eterno. Por quê? Porque ela sabia que fiel era o Eterno. Quando o Eterno prometeu que ela ia ter um filho na sua idade avançada, ela confiou, ela acreditou nisso, né? Então foi por isso que o Eterno achou graça em Sará. A segunda é Rívica, né? Como a gente viu, como a gente vai ver também na, na análise feita no próximo Shabá e no estudo seguinte, que vem a seguir, Tordot, né? Nós vamos ter um estudo mais detalhado sobre Rivka, né? A mãe de milhares de milhares. Então, ela também era estéril e passou a ter um filho graças à sua a emuná de Isaac e Rivka no Eterno. A terceira, Rachel, né? Rachel também era infecunda, né? Sua irmã estava tendo filhos e ela não tinha filho. Então, ela pediu ao Eterno que lhe desse um filho e ele lhe deu um filho chamado Yosef. E tão logo ela teve Yosef, ela pediu mais um, né? Porque que tem um, não tem nenhum. Então, Yosef me acrescente mais um. Então, esse
acrescentar o significado da palavra Yosef, José. E depois ela teve um filho já à beira da morte, né? Ela morreu tendo esse filho, que foi o filho que ela disse que era o filho da dor, chamando ele de Benoni, filho da dor, mas o pai não gostou e Yaakov chamou o filho da minha direita, ou seja, o filho da mulher que ele considerava, que ele amava, né? Depois nós temos Léa, também irmã de Rahel, com quem Jacob teve 7 filhos, né? 6 filhos e uma filha. Então Léa é a primeira mulher bem-aventurada da Torá. Então teve 7 filhos, ou seja, teve uma plenitude de filhos, 7 filhos. E então ela também, no início, não tinha filhos e passou a ser fecunda graças ao Eterno. E nós temos Bila, a escrava de Rahel, quando Rahel não tinha os filhos e Lea tinha já tinha um filho, então Rahel dá a sua serva, a sua escrava, para que Yaakov tenha mais filhos e que seriam atribuídos a Raquel. Ela teve 2 filhos, Dan e Naphtali, a gente vai ver mais à frente. Nós temos Zilpa, que também, quando Lea para de ter filhos, oferece a sua serva para que Jacob continue a ter filhos, a formar aí os seus 12 filhos homens, né? Então, e finalmente nós temos a Senat, que foi a filha de Potifara, né, o sacerdote lá do faraó, que deu 2 filhos a Yosef, Menashe e Efraim. Então são esses 2 filhos que foram dados por Asenat a Yosef, continuando então a linhagem lá desde Abraão, né, passando por Isaac, Yaakov e Yosef. Nós temos também aqui 3 mães dos conflitos do Oriente Médio. Então nós tivemos 7 e agora 3. Quem eram? Sara, Agar, a serva de Sara, que teve o filho Ismael, e Rívica, né? Então nós temos aqui Rívica com seu filho Edom. Então, seu filho Edom passa a desenvolver esse povo aqui, né? E passa a ser influente nesse povo aqui. Sara trazendo Isaac e, através de Rívica, Yaakov, dá origem ao povo israelita, e Agar, o seu filho Ismael, que dá origem, então, à religião muçulmana, né, no século XIII. Então, nós esperamos, como diz Yeshayahu, né, como diz Yeshayahu, que Israel será o terceiro com egípcios e assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Adonai Tsevaot, Adonai o Eterno dos Exércitos, tem abençoado dizendo: bem-aventurado seja o Egito, meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Então, é, esse conflito a gente espera que em algum momento acabe, né? E a gente tenha essa bela imagem aí desses povos inimigos venham a se tornar povos irmãos, né? Então, nós temos alguns provérbios de Shlomo Amélia, do rei Salomão, em que ele fala sobre a mulher sábia, né, aquela que edifica a sua casa, e a insensata derruba a sua casa com a sua própria mão, que a mulher prudente, ela não busca riquezas, ela não busca bens, ela procura o eterno. E a mulher virtuosa é aquela que tem valores acima de qualquer joia. Então não basta buscar a mulher que tenha essas qualidades que não vêm do eterno, né?
que não buscam o eterno. Então, os Provérbios de Salomão, ele traz muitos ensinamentos à mulher, né? E também nós temos no capítulo 31, verso 30, que enganosa é a graça e vaidade a formosura. Então nós não devemos buscar a vaidade, né, a formosura. Nós devemos buscar temer ao Eterno, Irat Adonai. Por quê? Porque quem procura temer ao Eterno, esse vai ser louvado, vai achar graça aos olhos do Eterno. E por que isso? Porque uma mulher pode esquecer o seu peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Então, essa é a mensagem do Eterno, quer dizer, toda a mulher, nenhuma mulher esquece de amamentar seu filho, nenhuma mulher esquece do seu filho, toda mulher, a partir do momento que ela tem um filho, ela se torna uma nova pessoa. E mesmo nesses casos em que uma mulher dessa possa esquecer esse seu filho, o Eterno nunca vai esquecer dos seus filhos. Então, essa mensagem da importância das mulheres dentro da Escritura, a gente pode buscar, que tem muito mais informações, infelizmente o nosso tempo é curto, para a gente poder trazer outras relações importantíssimas de mulheres dentro da história bíblica. Eu peguei muitos slides aqui de um trabalho de um colega chamado Moacir Júnior, do arquivo 7. Então, quem quiser estudos mais detalhados, podem consultar esse canal. Eu quero, então, agradecer vocês pela paciência desse tempo que passamos juntos, né? São algumas horas aí falando sobre esse tema tão importante que é a vida de Agar, a mulher dentro da Escritura, e queria que vocês, então, apresentassem comentários, discutissem esse tema em mais profundidade, buscassem os textos citados dentro da Torá e dentro do seu contexto, né? Não só as frases soltas como eu coloquei aqui, mas dentro de um contexto para aprofundar esse conhecimento tão belo que a Torá nos traz, né? Então, a Torá tem ensinamento para várias áreas de atuação nossa, para vários relacionamentos que temos entre nós e com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos cônjuges, enfim, com toda a humanidade, com o planeta, com os animais, com os vegetais. Então, nós temos que buscar na Torá esse ensinamento. E isso só é conseguido através de estudo e através de compartilhamento desse estudo. Então, quero agradecer a vocês, desejar a todos Shalom, Shalom, e aguardar vocês, então, agora no Shabá com a Mora Márcia para discutirmos um pouco mais, aprendermos um pouco mais sobre essa paraxá. Shalom, Shalom. Vou colocar a vocês uma música para a meditação sobre esse tema tratado aqui hoje. Shalom. Anapana
תרימי לרועים על שכם חלילי ילל ילל חלילי ומוטלת על ליבי כאבנים בשדות בית לחם רוח עובר בעשבים ענף עדרי ללכת אי שם בסוף הדרך אל תחכי עד רדת הערב אי חלילי ילל ילל חלילי אל תחכי להלך עם הלחם והמלח אי חלילי ילל ילל חלילי הירח על ההר לילה לבן